Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, seja bem-vindo para mais uma palavra do dia, que o Senhor possa mais uma vez falar conosco poderosamente através dessa palavra. Queridos, a palavra de hoje está registrada no livro do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo de número 7, que nos diz assim: O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Queridos, eu quero trazer essa palavra na manhã desse dia, falando sobre Deus conhece quem nele confia. Queridos, Naum foi levantado para poder profetizar para a grande cidade de Nínive. Nínive, que na época era a capital, do governo da Síria, a poderosa Síria que estava governando. A palavra do Senhor nos fala que Naum foi levantado para trazer uma palavra, e a palavra de Deus para a nação de Nínive era uma palavra de destruição. O Império Assírio estava devastando várias cidades, destruindo muitas nações, se tornaram arrogantes e oprimiram muitas das vezes o povo de Deus. E então o Senhor levanta o profeta para levar uma mensagem aos ouvidos da população e da nação de Nínive. E a mensagem que Deus vai mandar, amados, é uma mensagem de juízo. Aquele cenário seria um cenário de juízo. Só que, ao mesmo tempo em que Deus vai proferir uma sentença de juízo para aquela nação, Deus vai mandar um profeta cujo nome significa consolação. É tão poderoso que, quando Deus prepara e levanta Naum para profetizar, para o povo que estava ali em Nínive, Deus manda um profeta cujo nome representa consolação. E dentro desse versículo que nós lemos, o verso 7 do capítulo 1, o profeta Naum, ele faz denúncias, mas ele para um determinado tempo para dizer que Deus é bom e que Deus é uma fortaleza no dia da angústia e que Deus conhece aqueles que nele confiam. Aqui está uma mensagem. No meio da mensagem de juízo, há uma mensagem também de esperança, há uma mensagem de confiança, porque Deus está usando o profeta Naum para liberar uma sentença, mas ao mesmo tempo ele está enviando o consolo para dizer que ele conhece quem está dentro de Nínive e confia nele. Deus está mandando uma mensagem para aqueles que estão vivendo um tempo de angústia, estão vivendo um tempo de juízo, estão vivendo um cenário de provação. E Deus está dizendo assim: eu conheço aqueles que confiam em mim. Isso é poderoso, queridos, porque Deus, ele é um ser que, dentro dos seus atributos, Deus, ele tem, dentro dos seus atributos, Deus, ele vai conhecer, ele conhece aqueles que confiam nele. Dentro dos atributos de Deus, dentro da sua onisciência, Deus, ele conhece o ser humano por dentro. A Bíblia vai dizer que a palavra nem chegou em nossa boca e Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então, quando Deus levanta Naum para profetizar uma sentença sobre Nínive, Deus manda o profeta, que representa a consolação, também liberar uma palavra para aqueles que estavam ali dentro, mas confiavam em Deus. E a promessa de Deus é: aqueles que confiam em mim serão guardados. Aqueles que confiam em mim, eu serei uma fortaleza sobre a vida deles. Mas o que me chamou a atenção, amados, nesse capítulo 1, verso 7, é a expressão quando diz assim: e Deus conhece quem confia nele.
Então isso mostra que Deus ele sonda. E Deus, para conhecer alguém que confia nele, Deus precisa enxergar nessa pessoa fé. Deus precisa enxergar nessa pessoa obediência. Então é a obediência e a nossa fé que mostra para Deus que verdadeiramente nós confiamos nele. E confiar em Deus, amados, não é estar bem com Deus e crer em Deus só quando as circunstâncias dizem bem, só quando tudo está indo bem. Não, confiar em Deus, crer no Senhor e viver debaixo de obediência é muito mais do que um tempo favorável e um tempo de vitória. Mas confiar em Deus também é passar pelos vales. Confiar em Deus é também enfrentar as provações da vida. Confiar em Deus é continuar obediente a Ele, mesmo quando tudo está desmoronando. Lembra do patriarca Jó? Lembra de quando Jó foi provado? Deus provou Jó porque Deus conhecia a fé de Jó. Deus conhecia a confiança de Jó. E tanto é que quando Deus ele vai conversar ali com Satanás, Deus pergunta, tu vem de onde? Ele diz, rodear a terra e passear por ela. E Deus diz, tu viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal? Então, o posicionamento de Jó em crer em Deus é um posicionamento que mostrava para Deus que Jó tinha confiança nele. E porque Jó tinha confiança em Deus e Deus conhecia essa confiança, então Deus vai provar Jó para mostrar para o inferno que Jó não temia a Deus e confiava em Deus só nos momentos bons da sua vida. E é interessante também que esse era o pensamento de Satanás. Porque quando Deus fala das qualidades de Jó, a Bíblia vai dizer que o adversário chega para o Senhor e diz, mas tem razão dele te servir. Tem razão dele confiar em ti. O Senhor tem cercado ele de bênção. O Senhor tem derramado grandes vitórias sobre a vida de Jó. E aí Deus diz assim, não, você está enganado. Você está enganado sobre a confiança de Jó. Você está enganado sobre a obediência de Jó. Desce e tira tudo que Jó tem e verás que Jó ainda teme a Deus. E nós conhecemos a história. A Bíblia vai dizer que o adversário ele vai descer, queridos, e ele vai destruir todos os bens que Jó tinha. A casa de Jó foi abalada, a saúde de Jó foi abalada, a vida financeira de Jó foi abalada, a vida social de Jó com seus amigos foi abalada, a vida sentimental de Jó foi abalada. Olha quantas áreas da vida de Jó foram abaladas a partir do momento que Deus decidiu provar Jó. Mas Deus provou porque Deus conhecia a confiança de Jó. Deus sabia que Jó não ia negá-lo. Deus sabia que Jó não iria recuar, mas que Jó ia continuar obediente. E muitas das vezes, amados, é isso que Deus ele quer encontrar nos seus servos. É essa postura, é essa confiança, é essa firmeza que Deus precisa conhecer. Porque confiança somente de palavras não agrada a Deus. Porque Deus, quando a Bíblia está dizendo que Deus conhece quem confia nele, está falando de uma sondagem, está falando que Deus, ele sonda o homem dentro do seu íntimo. Deus vê verdadeiramente de dentro do íntimo do homem, das suas entranhas, Deus vê se verdadeiramente há uma base de confiança ou não. E queridos, para nós vencermos, para nós nos abrigarmos em Deus, para nós experimentarmos a bondade de Deus, é necessário que tenhamos confiança nele. É necessário que você, no meio das suas adversidades, mantenha sua confiança em Deus. É necessário que você, diante das suas maiores guerras e maiores lutas, você mantenha-se confiante em Deus. Porque
é diante do posicionamento que Deus enxerga a fé. Jó escreve no capítulo 14, Jó traz uma declaração, e eu bem sei que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. A palavra diz que Jó chegou a expressar dizendo: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó está na lona, Jó está no lixo, mas o posicionamento de Jó diante das suas declarações mostra que Jó tinha confiança em Deus. E quando nós nos posicionamos diante das nossas guerras, diante das nossas lutas, mostra que verdadeiramente nós temos confiança em Deus. Se corrermos, se murmurarmos, se reclamarmos, se ficarmos abatidos, choramingando pelos cantos, Deus não vai enxergar a confiança. A confiança em Deus, ela é mostrada por posicionamento, é mostrada por atitude. Lembra de Ezequias? A Bíblia vai dizer que Sanaqueribe, rei da Síria, cerca Jerusalém para poder invadir. E a Bíblia diz que Ezequias se posicionou dentro de Jerusalém. Ezequias não se entregou, mesmo que o exército que está do lado de fora é maior do que Ezequias e maior do que o exército que Ezequias tinha. A Bíblia vai dizer que o chefe do exército da Síria vai mandar uma mensagem e vai fazer uma pergunta para Ezequias: em quem você confia? Em quem você está confiando? Agora, olha que coisa poderosa. O chefe do exército da Síria, ele viu que Ezequias estava posicionado e estava confiando em alguém. A princípio, ele pensa que a confiança de Ezequias está no rei do Egito. E aí ele vai desprezar e vai dizer: tu está confiando no rei do Egito, aquela vara que quem se apoiar nele vai transpassar a mão? Em quem está com a tua confiança? Então, o posicionamento de Ezequias mostrou para o inimigo que Ezequias estava confiando em alguém. E é isso que o inimigo precisa ver em mim e ver em você, meu amado, minha amada, que me ouve nessa manhã. É isso que o teu adversário ele precisa enxergar, que o meu adversário precisa enxergar. Um posicionamento de fé, de não recuar, mas permanecer firme. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que coisa tremenda. Deus, ele viu o posicionamento de Ezequias e Deus mandou um milagre e mandou a vitória para Ezequias, como também Deus vai mandar a bênção, vai mandar a vitória para a sua vida pelo seu posicionamento. Talvez você me diz: mas pastor, eu tenho me posicionado e até agora nada tem acontecido. Mas eu quero te dizer, querido, persevere, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Continue perseverando e continue firmado, porque no tempo certo, Deus vai se levantar ao teu favor. A Bíblia vai dizer, queridos, em Marcos capítulo 2, versículo 5, a Bíblia vai dizer que Jesus viu a fé de 4 homens. A Bíblia vai dizer que Jesus estava em uma casa e de repente é conduzido um paralítico pelo telhado. Eles abrem o telhado daquela casa porque não dá para entrar pela porta da frente e eles descem aquele paralítico por aquele telhado. E a Bíblia diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Olha que coisa poderosa. E Jesus, vendo a fé. Então, a atitude daqueles homens, o posicionamento deles, fez com que Jesus enxergasse fé. Tinha muita gente dentro daquela reunião, tinha muita gente dentro daquele culto, mas Jesus não se referiu a ninguém ali com fé. Mas no momento em que o telhado começa a se abrir, no momento em que aquele homem começa a ser descido, a Bíblia diz que Jesus viu que eles tinham fé. A palavra do Senhor também vai nos falar em Mateus capítulo 8, verso 10, a respeito de um centurião, que ele vai procurar Jesus, e ele procura Jesus porque o seu servo, que ele tinha em muita estima, estava enfermo, quase à morte em casa. E o centurião procura Jesus e Jesus disse: eu vou na sua casa. E o centurião diz assim: mestre, eu não sou homem digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas manda só uma palavra, porque eu sou homem de autoridade e eu tenho homens sobre o meu comando, e quando eu digo para eles vão, eles vão.
Quando eu digo para eles vêm, eles vêm. E se o Senhor liberar somente uma palavra, o meu servo ficará curado. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai expressar dizendo: nem em Jerusalém eu vi uma fé como essa. Quando Jesus diz nem em Jerusalém, Jerusalém é o centro da adoração. Jerusalém é de onde vem o povo, hebreu, o povo judeu, o povo escolhido de Deus, que recebeu a lei e os mandamentos para levar a salvação para o mundo. E o Senhor diz assim: o povo que recebeu a lei, o povo que foi escolhido para carregar. Em Jerusalém eu não vi uma fé como essa, mas eu vi a fé desse homem. Jesus diz assim: vai para a tua casa e seja feito conforme a tua palavra. E quando ele está retornando para casa, ele encontra outro servo que vem no caminho dizendo: meu Senhor, o teu servo está curado. E a Bíblia diz que ele pergunta: que hora foi? E ele falou: a tal hora. E o centurião entendeu que no mesmo momento que ele estava conversando com Jesus, se posicionando em fé, o milagre alcançou o seu servo. Queridos, e é isso que Deus ele precisa ver em nós. É isso que Deus precisa ver nos seus servos. Um posicionamento de fé. Então, se a dificuldade vem e você se abate, se você está à procura de uma porta de emprego e a primeira, a segunda porta que você bateu, a terceira, você desiste e não quer prosseguir mais, você não está se posicionando com fé. O posicionamento de fé vem de uma perseverança, vem de uma não desistência, E esse é o posicionamento que Deus ele quer ver. Lembra da mulher cananeia? Em Mateus capítulo 15, versículo 28, fala da mulher cananeia. Aquela mulher foi procurar Jesus porque a filha estava endemoniada. E Jesus, ele vai agir de uma forma que para muitos Jesus estava humilhando aquela mulher. Jesus disse: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela se humilha em um nível, ela diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse: ô mulher, grande é a tua fé. Vai, porque a tua filha já está liberta. Olha que coisa poderosa, querido. Quando Jesus decide, de certa forma, ser um pouco rude com as palavras com aquela mulher, dizendo para ela que ele não poderia pegar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos, Jesus está humilhando aquela mulher. Mas Jesus está humilhando alguém que ele sabe que tem fé. Porque não era nem... O que Jesus estava fazendo não era nem sobre a mulher, mas era sobre quem estava em volta dela. Jesus estava permitindo aquela situação para mostrar quem estava em volta da mulher, em volta de Jesus, que uma pessoa, quando ela tem fé, quando uma pessoa confia em Deus, ela pode descer aos níveis mais baixos de humilhação, mas ela continua crendo que Deus é Senhor da sua vida. E então Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. Lembra do posicionamento da mulher dos fluxos de sangue? Lembra daquela mulher se posicionando, indo e tocando, e quando ela tocou, Jesus parou? E Jesus disse assim: alguém me tocou? E a multidão disse, Pedro disse: Senhor, a multidão está te apertando, está te apalpando, o Senhor vem perguntar quem te tocou? E Jesus disse: eu senti que de mim saiu poder para curar, Pedro. E aí a mulher, vendo que não podia se esconder, diz a Bíblia, que ela se apresenta e diz: Senhor, fui eu que toquei. Jesus disse: mulher, não temas, porque grande é a sua fé. Vá, porque a tua fé te salvou. Observe, queridos, que são esses posicionamentos que nos tornam alguém que Deus conhece a fé. E aqueles que Deus conhece a fé, Deus vai permitir que as provações aconteçam, para que também o tempo de honra venha chegar sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai nos mostrar, queridos, que em todo o tempo que Deus permitiu que o seu povo fosse provado, a Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que permaneceram crendo, que permaneceram fiéis, receberam da parte de Deus a vitória e receberam o seu milagre. Queridos, e assim também será com a sua vida, assim também será com a sua família, em tudo aquilo que você intentar empreender. A mão de Deus vai abençoar a sua vida. A palavra de Deus para nós no dia de hoje é: se posicione com fé. Demonstre a confiança que você tem em Deus. Levante a sua cabeça, que é mentre eu forgue a fáscia. Tudo que o teu adversário quer te abater com palavras,
Tudo que o teu adversário quer é que as palavras que ele tem proferido contra a tua vida te abata. Sabe para quê? Para que você entre dentro de um estado de desânimo e você pare de confiar e crer naquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Mas lembre que Deus é a tua fortaleza. Deus é o teu socorro bem presente no tempo de angústia. Se posicione com fé, meu irmão, e o milagre virá sobre a tua vida. Se posicione com fé, minha irmã, e a vitória chegará na sua casa. Não desista. Não desista do seu esposo, não desista do seu filho, não desista do seu milagre. Continue crendo, se posicionando. O tempo de Deus vai chegar sobre a sua vida. E eu encerro dizendo, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé, mas Deus pode esquecer de alguém? Não. Deus não esquece de alguém. Mas o termo usado ali, quando diz que Deus lembrou de Noé, não é porque Deus estava esquecido. É porque agora chegou o tempo de Deus tirar Noé daquela arca, do meio das águas daquele dilúvio, e honrar a vida de Noé, porque no meio daquela geração, Noé confiou em Deus. No meio daquela geração, Noé confiou em Deus. Todos ali desprezaram a palavra que Noé tinha pregado, mas Noé creu e Noé foi salvo. E assim também a salvação chegará na sua casa, a salvação chegará na sua família e o nome do Senhor será glorificado. Amém, queridos? Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Pai Santo e Eterno, Deus, eu quero te louvar e te exaltar e te agradecer por mais um dia de vida, Senhor, em tua presença. Pai, quero orar por essa vida que está me ouvindo, por esta família que está, Senhor, me assistindo. Ó Deus, neste dia, Pai Santo, eu venho suplicar a bênção do Senhor. Eu venho pedir, ó Pai, que o teu renovo alcance essa pessoa. Eu venho pedir, ó Pai, que a tua graça venha abraçá-la. Deus, eu venho pedir, ó Pai, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a confiança, meu Pai, desta pessoa que me ouve nesse dia. Meu Deus, que a confiança dele e dela seja renovada e fortalecida, de maneira, Senhor, que nenhuma artimanha do inimigo venha abalar a fé dessa pessoa, mas que ele possa crer, que ele possa dar a volta por cima. Pai Santo, Deus eterno, eu oro por esta casa, por esta família, eu oro pela vida espiritual, pela vida sentimental e financeira dessa pessoa. Deus, traga a vitória, traga a resposta diante do posicionamento que essa pessoa tem tido, Senhor. Que a fé que ela tem demonstrado no Senhor possa ser contemplada com as tuas bênçãos, livramentos e salvações, Pai. É o que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe suas mãos, e onde você tocar, que a prosperidade de Deus venha sobre a sua vida. Amém?